Gente, mais uma vez consegui trazer a Anu aqui no canal. Yay! Pra gente falar dessa vez sobre relacionamentos, que é um tema que vocês pedem muito. Então eu trouxe a Anu, que é expert em energia, pra gente realmente poder falar de diversos aspectos de relacionamentos do ponto de vista energético, né, Anu? Sim. Eu acho que vai ser importante porque a gente vai tentar abordar um pouquinho de tudo, né? Que de repente pode ajudar vocês que estejam passando por alguma situação, às vezes, ou num momento de crise num relacionamento, ou numa indecisão quanto a continuar ou não. Acho que pode ajudar a enxergar as coisinhas com um pouco mais de clareza. E o bacana é que a gente vai tentar passar essas informações de forma simples, assim. Sim. Para que vocês possam verdadeiramente usar aí, né? Sim. Bom, então para começar, algo que acho que a gente pode falar é a questão de muitas vezes quando as pessoas estão muito na dúvida quanto a continuar numa relação ou não. Ficam se questionando muitas vezes, será que é essa a pessoa? O que você tem a dizer sobre isso? Eu ouço muito isso, né? Porque atendo muitas pessoas, e a gente começa a ouvir as queixas das pessoas. E é muito interessante que a pessoa chega achando que aquilo é muito dela. E, na verdade, não é. É uma questão que está muito no coletivo hoje, né? Essa questão dos relacionamentos. Será que essa pessoa é a pessoa para minha vida? Então, não tem como não ser. Primeiro ponto. Porque se ela está na sua vida hoje, ela é a pessoa da sua vida. Né? E a gente sempre tem que projetar a nossa vida no hoje. Agrava muito você tentar deduzir o que vai ser um amanhã. É a maior fonte de sofrimento, né? Você fica lá pensando, nossa, será que essa não vai aparecer o meu príncipe encantado amanhã? Então, e você tentar imaginar o que vai ser amanhã é você perder muita energia. Vocês não têm ideia do que isso gera de perda de energia. O que isso agrava uma condição mental, o que isso gera padrões de repetições, de pensamentos que vão gerar ansiedade e que vão te desestabilizar como um todo. Então, esse processo de você ficar se projetando para o futuro, sendo que a gente não tem a menor condição de saber o que é que vai acontecer amanhã, é um ato que a gente faz para o nosso próprio agravamento, que te tira completamente da sua possibilidade de viver, experienciar a felicidade no hoje. Né? Então, a primeira dica é não se projete para o futuro. Segundo, aquela pessoa, ela tá na sua vida não porque você escolheu ela ou porque ela escolheu você. Ela tá... Surprise! Notícia do dia. Ela tá na sua vida porque você e ela se atraíram. E principalmente porque ela tem coisas, energias, conhecimentos e experiências que faltam para você. E é a famosa lei da complementariedade. Então, se eu sou uma pessoa muito afetiva, e eu sou carinhosa, amorosa, e eu tive um lar onde eu recebi muito carinho, eu não preciso de afeto e de carinho, porque isso eu já tenho. Eu tenho essa experiência, está muito bem integrado em mim. E às vezes eu atraio uma pessoa que não é afetiva. E eu crio uma distorção de achar que essa pessoa tem que ser afetiva como eu. Só que, na verdade, eu não deveria pensar no que ela tem que ser, e sim no que ela tem que eu não tenho. O que ela tem que pode contribuir para o meu processo de desenvolvimento. Então, às vezes, eu sou afetiva e muito desorganizada. Eu ia dar esse exemplo também. Né? Que às vezes a pessoa vem e fala, não é possível, não vai dar certo com essa pessoa, porque ela é extremamente oposta, ela é organizada demais, a gente briga muito por causa disso. Por que será que isso tá vindo à tona, né? Porque ela tem o campo de energia da experiência da organização e você é desorganizado. Você não tem essa experiência e você precisa de alguém que tenha realmente isso experienciado no campo de energia.
Então, no relacionamento, a gente vai recebendo todas essas informações vibracionais em troca de campos energéticos. E você vai aprendendo a ser organizada e ela vai aprendendo a ser afetiva. Então, só que a gente distorce tudo isso, se fecha completamente para receber a informação vibracional que está no campo do outro, da organização, e acaba impedindo o processo de evolução e de crescimento. E nós somos soberanos na nossa escolha, a gente tem livre-arbítrio. Então eu me fecho para o que o outro tem para acrescentar na minha vida e quero que ele mude. Que a gente quer porque quer que o outro seja como a gente quer, né? Não como ele é, né? Isso. Eu sempre brinco que o homem, quando entra num relacionamento, ele fica imaginando que a mulher vai ficar igualzinha, amorosa, carinhosa, linda, com corpo perfeito, nada vai mudar. E a mulher, quando entra no relacionamento, já pensa tudo que ela quer mudar no cara. Ela fica pensando tudo que ela vai conseguir mudar nesse cara, né? Então, assim, a gente já entra no relacionamento de uma forma errada. Sim. Porque a gente tem que entender que a gente não é fixo e todo esse processo ele vai se dar mudanças. Sim. A partir do momento que eu cresço com aquilo que você tem, que eu não tenho, e você cresce com aquilo que eu tenho, que você não tem. Então, o relacionamento é muito para troca, né? Sim, com certeza. E não, tem uma questão também das polaridades que você sempre me explicou, né? Que às vezes uma pessoa do casal, por exemplo, tá muito introspectiva, não quer sair, e aí acaba que necessariamente a pessoa ou outra parte do casal fica muito expansiva, querendo sair muito e tudo mais, porque para meio que para trazer esse equilíbrio nas polaridades, como é que funciona isso? Então, porque tudo na vida, né, em tudo que existe, na micro e na macro realidade, precisa estar em equilíbrio. E na física quântica não é possível duas pessoas estarem no mesmo ambiente desequilibrando energia. Então, se você está numa polaridade, o outro é obrigado a ir para outra polaridade. Por quê? Porque a gente precisa ter equilíbrio perfeito. Então, o que acontece? Se você está muito como vítima, o outro vai ficar irritado, agressivo. E é fácil a gente ver isso. Porque às vezes você tem um amigo que você começa uma amizade com ele e você percebe que ele tem um padrão de vitimação. E você é super carinhoso, super paciente. Na medida que você vai se relacionando com ele, você começa a ter raiva. Por que você começa a ter raiva? Você começa a ficar violento, sem paciência, com raiva, só porque o outro vibra energeticamente como vítima. Aí você começa... de novo você tá se vitimando? Caramba, você tem que parar de ser vítima. O que é isso? Você tá equilibrando energeticamente. Você tá sendo agressivo nessa hora e ele continua vítima, né? Então, o que acontece? Quando a gente identifica que tá em uma das polaridades, então, de repente, eu tô sendo muito controlado e o outro tá muito controlador. Eu tenho que fazer um movimento, tenho que sair desse lugar de ficar dando muita satisfação e começar a cobrar. E pedir a satisfação e falar, escuta, você tem que me falar isso, fazer exatamente o que ele faz. Ele não consegue ficar aqui mais, ele vai para outra polaridade. Então, o que você vai tentando buscar Você vai equilibrando, porque energeticamente você tá fazendo com que o outro assuma uma polaridade. E é muito divertido esse exercício, gente. É divertidíssimo. Quando a gente percebe o que tá acontecendo, Mas quando você tá na situação, às vezes é muito difícil, porque isso acontece não só com amizade, relacionamento, muito, até relacionamento abusivo, que a gente vai também abordar um pouco, mas na família também, né? Às vezes uma pessoa da família que se vitimiza muito e sempre te tira do sério, e quando você vai ver, você já tá muito bravo com a pessoa, você fala, meu Deus, como é que eu nem percebi isso acontecendo, né? Quando você começa a reparar o padrão, é quando você começa a ter a possibilidade de quebrar isso, né? Transformando as suas atitudes e também, às vezes, até conversando com a pessoa, falando, tá acontecendo isso aí, a gente tá vibrando em polaridades opostas, vamos tentar mudar isso aí, né? A gente pode ter essa conversa ou simplesmente mudar, porque você obriga o outro. Sim. E é por isso que, na medida que você muda, você incomoda tanto a pessoa que tá perto de você.
ela até quer que você mude e fique melhor, só que você obriga ela a mudar também, porque não dá para ela se relacionar. Então, você vai elevando a sua energia, às vezes você vai fazendo cursos de autoconhecimento, você tá super zen, você chega, a pessoa tá furiosa da vida, não tem motivo nenhum, você pensa, caramba, eu só tô evoluindo, por que o outro tá tão bravo? É porque você tá na polaridade de ser o bonzinho, de ser o evoluidão. Não dá, gente, tem que pôr um pouco de energia, você não precisa ser super bonzinho. extremista. Porque às vezes a gente acha também que começa a entrar na jornada de autoconhecimento, tem que ser só good vibe, sei lá o que, não posso nunca mais sair. Gente, é um equilíbrio, você não precisa parar tudo que você fazia antes, deixar de ver as pessoas que você via antes, tudo bem, porque é um processo e é um equilíbrio, senão realmente você começa a vibrar muito nessa polaridade, necessariamente as pessoas todas vão começar a te criticar, né, ser muito algoz. E aí você fica muito assexuado também, não quer saber de sexo por nada, só a energia flui. Aí o que acontece com o nosso parceiro? Dá aquela complicada geral, ele fica muito tarado. Então, assim, a gente precisa entender essas energias, pelo amor de Deus, porque isso gera muita complicação e é simples, gente, é uma questão de equilíbrio. Venha pro caminho do meio, nem só bonzinho, nem só vilão, um pouquinho de bonzinho, um pouquinho de vilão, você pode ser os dois, nada te impede, né? Isso é bem importante, porque parece bobo, mas... Nossa, só isso já mostra, já explica muita coisa. Com certeza vocês devem estar pensando, se vocês lembrarem de situações, até quiserem compartilhar, que vocês sentiram, se identificaram com isso, comentem aqui, né, situações de vocês e tal, porque até pode ajudar outras pessoas a se identificarem também. E uma coisa que a gente queria falar um pouquinho por fim, é até uma questão que é muito complicada de se falar, né, que é de relacionamentos abusivos, que a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, né, que vocês pedem muito essa questão de que dicas vocês passam para pessoas que estão passando por isso e às vezes não conseguem enxergar, e tem muito a ver com essa questão das polaridades também, né, No? Super a ver. Relacionamento abusivo, geralmente aquele que é considerado vítima, passou por experiências traumáticas de violência na vida. Então, ou teve um pai muito austero, ou experienciou questões de violência em casa. E o que acaba acontecendo? Você pega essa memória e cristaliza ela, esconde ela, ou ela vai para o subconsciente, ou ela fica em várias áreas do seu corpo. E por uma questão de equilíbrio do seu corpo, do seu ser, você precisa requalificar essa energia, curar essa energia. Então, você fica vibrando para atrair uma situação igual, para tentar conseguir ter uma compreensão e uma cura dessa situação. Então, eu acabo atraindo uma pessoa que também é violenta, agressiva. E essa pessoa, ela vai começar a manifestar exatamente aquilo que está na sua memória. Ou que por um trauma muito profundo você escondeu e mandou lá para o subconsciente. E você começa a reviver aquilo. E na medida que eu vou revivendo, eu vou entendendo a minha mãe que eu culpei por aceitar que o meu pai fosse violento. Eu vou compreendendo o que o meu pai sentia, o porquê que ele era violento, e na compreensão eu consigo liberar aquela tensão e consigo curar aquele núcleo. Então, por trás de todo relacionamento abusivo, existe sempre uma necessidade de curar traumas, memórias e energias que às vezes estão até escondidas no nosso subconsciente. Então a gente não atrai por acaso. Sim. Aqui cabe também para a cura a questão das polaridades. Então, quando meu pai ficava muito violento, o que eu fazia? Eu baixava completamente a minha energia e ficava submisso. Então, esse já é um padrão que se estabeleceu. Sempre que eu vejo alguém violento, eu tenho uma resposta automática de algo que funcionava. Então, eu vou para a submissão. E eu fico naquele lugar.
E essa violência, ela pode nem ser tão grande assim. A sua criança pode ter distorcido muito, ter feito isso ficar muito maior, porque uma criança não tem condições de entender o que é um relacionamento de homem e mulher e tudo que está envolvido naquilo. Sim. Então, geralmente, quando a gente tem mais ou menos a idade que a mãe tinha quando passava por isso, a gente começa a reviver isso. E a gente não vive só com o nosso marido, a gente começa a atrair um monte de situação, porque existe uma urgência. Então, eu atraio um chefe assim, atraio amigos controladores e violentos, eu começo a desencadear um monte de situações repetitivas. Então, o que eu preciso fazer? Se eu venho de um trauma muito profundo e isso me desequilibrou demais, eu não vou conseguir me equilibrar sozinho. Sim. Então, eu tenho que buscar uma ajuda. E aí você vai ver que tipo de ajuda você quer. Pode ser um terapeuta. Psicoterapia, né? Pode ser... Tem pessoas que acham essa ajuda na religião, né? Tem pessoas que encontram essa ajuda na meditação. Enfim, todos os caminhos estão aí para te proporcionar uma forma de cura. E você vai ser atraído por aquilo que tem maior significado dentro do padrão vibracional que você tá. Não necessariamente a ajuda que você procura inicialmente, ela precisa ser aquela em todo o seu processo, porque num primeiro momento você está vibrando muito baixo. Então a tendência é você buscar uma ajuda num primeiro momento e depois isso não ser mais relevante, não te ajudar mais. Tipo, foi importante naquele momento, mas aí depois você vai buscando outras ferramentas que tenham mais a ver com a sua energia, né? Isso, você já elevou a energia e aí tem uma outra experiência para você. Então, às vezes você começa na religião e aí depois você eleva a vibração e vai para meditação, que é uma coisa que você já está empoderado, você mesmo está fazendo, né? Às vezes você, nesse caminho, procurou um terapeuta que lá no começo não era efetivo. Então, não significa que, porque no começo você teve uma ajuda, que essa ajuda vai ser efetiva até o final, a conclusão do seu processo de cura. E isso é importante, gente, porque muitas pessoas começam sentindo uma ajuda e depois sentem que estagnaram. E por não ter essa compreensão, começa a cocriar a distorção novamente. Elas falam, não adiantou muito pra mim, no começo melhorou, mas aí depois eu vi que realmente não resolveu, né? Por quê? Porque você vai vibrando mais alto e aí são outras ferramentas, né? Sim. Que você precisa para esse momento que você começa a vibrar mais alto. Sim. Noé, eu acho que essas dicas são muito importantes, porque às vezes a pessoa, quando tá vivendo isso, não consegue sair sozinha, não consegue enxergar. Então, realmente, se você tá passando por isso, busque ajuda. Se você tá vendo uma amiga, um amigo, uma pessoa que tá passando por isso, manda esse vídeo pra pessoa, né? Fala pra pessoa, incentiva ela a buscar ajuda, porque às vezes é muito difícil dela sair dessa situação, dela conseguir. Às vezes ela até enxerga, mas ela tá se sentindo muito estagnada e não consegue sair daquilo. Então, toda ajuda é muito válida. É bom falar que o primeiro processo da requalificação da energia, ele passa pela fala. Então você precisa verbalizar aquela energia, que às vezes ela só está em pensamento, sensação e emoção. Então o ato de você conversar com alguém e falar sobre todo o processo já é o primeiro passo da requalificação da energia. Então você precisa buscar alguém que você possa verdadeiramente falar tudo que você está sentindo e passando. Sim, muito importante. Às vezes a gente subestima, acha que é besteira, né? Mas, gente, não é à toa que, né? A terapia, a psicologia tem um papel tão importante na nossa sociedade, né? E, gente, eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas, também do comecinho do vídeo. Acho que ficou meio longo esse vídeo, talvez, mas a gente espera que a gente tenha trazido alguns insights importantes pro processo de vocês. Se você lembrou de alguma amiga, de algum amigo, de alguém ao assistir esse vídeo, manda pra pessoa, vamos ajudar a dissipar essas informações do bem. E não esquece de comentar aqui o que você achou também. A gente espera que você tenha gostado. Muita gratidão, Nô. Gratidão. Muito obrigada pela sua presença e por toda a sua luz. E até a próxima, gente.